Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a grande expectativa sobre a lista do Procurador-Geral da República. Quem analisa os riscos de uma nova crise política e o impacto sobre a democracia é o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular de Teoria Política da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Obrigada, professor. Quero começar exatamente com essa questão, porque existe uma tensão, uma expectativa muito grande em relação a essa segunda lista do Procurador-Geral da República, com pedido de abertura de inquérito ao Supremo Tribunal Federal de nomes muito importantes da política brasileira, lideranças políticas de expressão de praticamente de todos os partidos, deputados, senadores, ministros de Estado. Quero ouvir do senhor se nós estamos na iminência aí de um gatilho para mais uma grave crise política que possa, inclusive, comprometer os pequenos avanços que estão aparecendo nos indicadores da economia. Bom, olha, eu acho que a possibilidade de nós termos crise política no Brasil me parece que é parte da vida cotidiana, porque nós não temos um sistema político que esteja suficientemente estabilizado e organizado para dar sustentação e reagir aos processos de deterioração que estão em curso. Não é porque nós tivemos, pela via constitucional, a substituição da presidente Dilma, que o país entrou nos eixos em termos políticos. Então, eu acredito que a possibilidade da crise está sempre dada. E isso significa que uma parte da energia governamental e do próprio sistema político estará sendo despendida para amortecer essa crise. Por isso que se dá tanta atenção, do ponto de vista da dinâmica governamental, pela obtenção de maiorias no Congresso. As maiorias no Congresso, a formação de uma base parlamentar ampla para o governo, é uma forma de se conseguir amortecer os processos de crise, mas eles estão aí. Sim, mas entra aí a indagação se essa maioria é sustentável, né? Porque, de alguma forma, o governo parece respirar aliviado com os indicadores da economia, mesmo com essa conquista de uma maioria, uma base parlamentar que possa garantir a aprovação das reformas pretendidas. Mas, por outro lado, pesquisas estão mostrando o distanciamento da população dessas conquistas e a reprovação do governo Temer e a repulsa aos políticos, a falta de confiança. Essa impopularidade do governo é alguma coisa que ameaça a estabilidade de uma base que possa levar à aprovação dos projetos pretendidos para a superação de recessão? Eu acho que no curto prazo, não. Agora, no médio e, sobretudo, no longo prazo, ou seja, para o final do ano, começo do ano que vem, tudo é possível. Porque a questão, eu acho que nós temos que ver, eu acho que tem 3 pontos. Um ponto é a dificuldade da própria agenda reformadora do governo. Ela está tentando colocar na mesa 2 ou 3 reformas que tenham um alto custo político, que são reformas difíceis, que mexem com instabilidades na sociedade, que mexem com a cultura política do brasileiro e que, portanto, vão ter que ser administradas com muito cuidado. O segundo problema é esse que você falou, quer dizer, quanto mais o governo demorar para formar um consenso na sociedade de que aquilo que ele pretende fazer é positivo para a sociedade. Isso só vai acontecer quando houver a percepção clara que está melhorando. Quando houver a percepção, vai demorar, né? E quando houver a comunicação por parte do governo do caráter das reformas. Porque até agora as reformas estão sendo mencionadas, mas não foram devidamente apresentadas para a sociedade, sobretudo do ponto de vista didático. O que é que vai acontecer? Então há um pânico mais ou menos instalado na sociedade de que as reformas serão prejudiciais, mas isso não está suficientemente esclarecido. E essa atitude do PMDB, que quase assim, mais ou menos terrorista, no sentido, ou se aprova a reforma, ou programas sociais terão de ser suspensos, quer dizer, chamando a atenção para o custo elevado disso,
principalmente para a camada da população mais pobre e para uma grande maioria. Exatamente. Então, isso é o problema da anticomunicação. Quer dizer, o governo, ao fazer isso... Erra ao fazer isso? Erra grosseiramente, porque ele ajuda a incentivar um clima de pânico e de receio no interior da sociedade. Aliás, a reação às reformas também tem sido marcado por um certo tipo de terrorismo. Quer dizer, como se qualquer medida que fosse introduzida para modificar a Previdência, por exemplo, pudesse ser interpretada como o fim dos tempos. E perda de direitos, principalmente, que é o argumento das centrais sindicais. Isso, e de uma parte das oposições ao governo. Quer dizer, então o governo erra na comunicação e as oposições não conseguem responder de uma maneira grande, de uma maneira positiva, à questão das reformas que estão sendo introduzidas ou acentuadas pelos governos. E, além das reformas, a oposição insiste no discurso de rejeição ao presidente Michel Temer. Eu quero saber se a oposição tem exibido um discurso consistente e apresentado alternativas àquilo que ela critica e rejeita, que convençam o eleitor de que a volta de Lula e do PT ao poder é que vai resgatar rumos melhores para o país. Eu acho que não, mas eu acho também que a gente precisaria começar a privilegiar na análise do cenário uma certa diferenciação nas oposições, porque não há um bloco de oposição que anda em marcha unitária. Eu acho que existem muitos pedaços da oposição. Se a gente pegar, por exemplo, a entrevista do senador Humberto Costa, que foi publicada pela revista Veja há 15 dias atrás, é um tipo de oposição feita por um graúdo do PT que aponta para uma direção completamente diferente da oposição que é feita por uma outra ala do PT que a gente poderia mostrar, por exemplo, através da senadora Gleisi Hoffmann. Né? São duas formas de fazer oposição. Você tem oposição do PCdoB, oposição do PSB, oposição até mesmo de áreas do PSDB e do PMDB, que apesar de estarem no governo, podem ter formas de visão a respeito das coisas que são diferentes. Então, eu acho que a análise precisa começar a valorizar mais essas pequenas diferenças que podem ser muito significativas em termos da oposição. Agora, como conjunto, a oposição está devendo. Ela não está conseguindo apresentar uma contestação do governo que seja minimamente substantiva, minimamente consistente. Mas isso não é só por uma deficiência Mas é convincente dela. Para a população? Acho que não. Acho que não, porque ela não está conseguindo, por exemplo, mobilizar a população para fazer a contestação prática das ações governamentais. Né? A oposição está, de certa maneira, tão distante da sociedade quanto o governo. Né? E isso talvez seja um dos fatores mais complicados da nossa crise. A sociedade caminha numa direção, o sistema político, governo e oposição, caminham num outro tom, numa outra direção. Mas, de qualquer forma, a oposição já está eu diria, em campanha. Né? Já existe um clima de campanha para a sucessão presidencial de 2018. Temos aí, inclusive, um manifesto subscrito por centenas de intelectuais, de artistas, e num repúdio ao governo Temer e, ao mesmo tempo, num apoio a uma candidatura de Lula à presidência. Que peso político tem essa campanha antecipada? Eu acho que essa campanha que está sendo iniciada agora, ela vem de uma maneira muito inercial, por inércia. Ou seja, é aquilo que se tinha antes sendo repaginado e devolvido para a sociedade. Eu não acredito que, não é porque está com antecedência em termos de tempo, é porque ela não conseguiu achar um tom adequado e personagens adequados para apontar para uma campanha que, de alguma maneira, anuncie um futuro razoável para o país.
Então, desse ponto de vista, eu não acredito que essa campanha possa influenciar muito, nem a conduta governamental, nem a disposição social. Agora, professor, encerrando a questão dos valores democráticos, daquilo que dá sustentação à democracia brasileira. Considerando essa Lava Jato e a exibição do processo de corrupção que envolve os grandes nomes do cenário político nacional, já foi aberta uma polêmica sobre uma diferenciação entre dinheiro de campanha que vem de Caixa 2 e dinheiro que vem de Caixa 2, mas para o enriquecimento de políticos e etc. Que é necessário diferenciar vamos dizer, essas duas propinas, porque isso é propina, propina é corrupção. Mas é curioso que muitos parlamentares, líderes políticos, inclusive nomes importantes, Fernando Henrique Cardoso escreveu sobre isso outro dia, Geraldo Alckmin falou hoje que é necessário ter essa diferenciação. Isso aí é o quê, professor? Tem sustentação legal e ética ou é o jeitinho brasileiro para escapar desse combate à corrupção que está tão intenso? Olha, eu prefiro dizer que isso é a reação de quem está com a corda no pescoço, né? Ou seja, a classe política está, de alguma maneira, sendo encurralada pelas operações da Justiça, Ministério Público e etc., e está reagindo do jeito que ela pode reagir. Então, do ponto de vista do discurso, das narrativas dos políticos, nós temos que colocar um ponto de interrogação. Será que são para valer? Agora, existe uma possibilidade de fazer com que essa discussão avance de um ponto de vista mais técnico e jurídico. Porque em algum momento nós vamos ter que zerar essa questão, punir os que têm que ser punidos e introduzir no país uma nova cultura para se fazer política, porque senão nós não vamos sair do lugar. Professor, muito obrigada por sua entrevista. Boa noite. Boa noite. Boa noite.